Você tem um plano de carreira? Existem 10 perguntas essenciais para que você possa fazer para ter o seu plano de carreira. Existe uma pesquisa que foi feita recentemente e o resultado foi que 58% das pessoas entrevistadas já pensou em largar tudo e mudar a sua profissão dentro da sua carreira. Dessas 58% de pessoas, algumas delas, e aí quando eu estou falando em algumas, nós estamos falando em 32%, já pensou isso pelo menos uma ou duas vezes. E o restante pensa sempre. Pois é. Quando a gente está falando em planos de carreiras, nós devemos lembrar que é o seguinte, que quando as pessoas pensam em mudar em carreira, isso também saiu na pesquisa, 65% dessas pessoas, quando elas pensam em mudar, elas pensam em mudar para algo que seja relacionado às suas características, à sua personalidade, esse tipo de coisa. E então, quando a gente trabalha com isso, a gente tem que saber como nós somos e o que nós temos. E assim a gente começa o nosso plano de carreira. Existem 10 perguntas principais que você pode se fazer para começar a trabalhar. Logicamente, se você tiver a ajuda de um profissional coach, isso vai ajudar muito mais e você vai ser muito mais assertivo. Mas vamos começar por aqui agora. A primeira pergunta que a gente faz, quando nós estamos pensando em mudar de carreira, em mudar de profissão dentro da nossa carreira, ou enfim, largar tudo que a gente está fazendo, eu faço o que eu gosto? E na grande maioria das vezes, as pessoas se assustam um pouco em fazer essa pergunta. Por quê? Porque quando eu penso em mudar de carreira, quando eu penso em mudar minha profissão e largar tudo, eu tenho um pouco de medo porque eu não sei por onde eu começo e o que eu tenho que fazer. A gente tem que fazer um planejamento de carreira. E para fazer esse planejamento, a gente tem que começar a tirar informações da gente. Porque muitas vezes a gente deixa a vida levar e é quando a gente vai ver, a vida já levou e a gente está fazendo aquilo que não gosta. Então, voltando para a primeira pergunta, faça essa pergunta para você mesmo. Eu faço o que eu gosto? As minhas habilidades são compatíveis com isso? Eu estou gostando do que eu faço? Esse é o ponto de partida. É por aí que a gente deve começar a trabalhar. O trabalho fica muito mais leve, muito mais gostoso, quando a gente faz o que a gente gosta. Quando a gente fala em performance, existe um equilíbrio de um triângulo que a gente diz o seguinte: a nossa performance tem que estar equilibrada igual ao nosso aprendizado. E os dois têm que estar equilibrados iguais ao divertimento, à diversão. A diversão significa gostar do que eu faço, porque quando eu faço o que eu gosto, eu faço muito mais, de uma forma muito mais produtiva e criativa. Isso me dá mais motivação. Então, eu faço o que eu gosto? Faça essa pergunta para você mesmo. A segunda pergunta, que é muito importante, e a gente às vezes trabalha com a nomenclatura chamada SWOT, é a gente levantar os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Na verdade, as nossas habilidades e as nossas deficiências. Para que é que eu tenho habilidade? Quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas deficiências? É óbvio que a gente não vai saber fazer de tudo. A gente sabe fazer muito bem algumas coisas, outras coisas mais ou menos, e outras coisas a gente não sabe fazer. Então, o que nós temos que fazer é ajustar isso dentro da nossa carreira. Das minhas habilidades, para que eu posso usar? Aonde que eu posso encaixar? A grande maioria das pessoas fica muito preocupada em o que não sabe fazer e gasta muita energia tentando aprender aquilo que não sabe e que não gosta. Então, vamos levantar as nossas habilidades e vamos trabalhar melhor. Se a gente tem algumas deficiências para trabalhar dentro daquilo que eu gosto, então vamos buscar as soluções. Vamos buscar um curso, um treinamento, uma habilitação, vamos buscar o que a gente precisa para que melhore. Mas fique atento às suas habilidades. E vamos lembrar o seguinte, não adianta eu só querer gostar de alguma coisa e ter habilidades. Nós vamos ter algumas ameaças aí. Então vamos olhar, dentro das habilidades que eu tenho, quais são as oportunidades que eu tenho no mercado? Que tipo de carreira, que tipo de trabalho que eu posso ter no mercado? O que tem de demanda e o que oferece? E, quando a gente pensa nas nossas dificuldades, vamos pensar em que isso pode nos ameaçar. Se eu sou uma pessoa que sou pouco comunicativa e vou trabalhar numa área que exige essa habilidade, isso pode ser uma ameaça, porque eu posso não estar compatível e isso pode gerar problemas futuros. Assim como, por exemplo, se eu tenho uma dificuldade na parte financeira e vou trabalhar justamente ligada a números, a parte financeira de uma empresa. Eu vou ter dificuldade de lidar com isso.
Então, não vá naquele momento, naquele trabalho em que você tem essa dificuldade. Isso pode ser uma ameaça e você pode cair fora do seu trabalho por isso. Então, essas duas primeiras perguntas é a base de todo o seu plano estratégico de carreira. Eu faço o que eu gosto ou o que eu gosto de fazer e quais são as minhas habilidades, as minhas dificuldades e dentre as habilidades, quais são as oportunidades que eu tenho no mercado e as dificuldades em que isso me ameaça para eu estar tendo esse tipo de coisa. Faça a pergunta, aprofunde-se bastante, coloque isso no papel, porque de uma forma ou de outra a gente tem que estar tirando isso das nossas mentes e colocando isso no papel. Nós temos tanta coisa no nosso dia a dia, a gente acaba deixando as nossas metas, acaba deixando tudo aquilo que a gente imagina de fazer, porque a gente acaba esquecendo de tanta coisa que tem na cabeça. Coloca no papel e deixa isso muito visível para você. Agora, lembre-se o seguinte, o seu objetivo, que é aquilo que você gosta, aquilo que você quer fazer, tem que estar compatível com as suas habilidades e com as suas oportunidades. Senão, você vai ter problema lá na frente. Então, comece pensando nisso. Qual é a natureza da atividade que eu quero desempenhar, né? O que eu quero fazer? Em algumas situações, tem gente fazendo muitas atividades que não tem nada a ver com aquilo com que eu vou trabalhar futuramente. Eu estou pondo muita energia em uma atividade que não vai me trazer nada para o futuro. Para e pensa que atividades que você está desenvolvendo hoje e se ela vai servir isso para o futuro. Não adianta nada você desempenhar um monte de atividades se ela não contribui para o seu objetivo. Então, você tem que trabalhar com isso e você tem que estar em cima disso. Por exemplo, se você pretende um cargo de direção, então é bom você estar trabalhando em cima ou buscar atividades relacionadas à gestão de pessoas. Porque quando você está no cargo, numa função de direção, você vai precisar dessa habilidade. Então, é sempre pensando nisso. O que eu vou precisar dentro do meu objetivo, da minha meta, quais habilidades que eu tenho e as oportunidades que eu tenho. Um outro fato muito importante, quando a gente está desenvolvendo nosso planejamento de carreira, é como eu quero dividir meu tempo entre o meu trabalho e a minha vida pessoal. Porque é muito diferente. Se eu pretendo ser um grande executivo de carreira de uma empresa nacional ou multinacional, eu vou ter que dedicar muito meu tempo no trabalho. Eu vou ter que dedicar muito nisso. Agora, se eu sou uma pessoa mais técnica, onde meu trabalho tem um começo e um fim, eu posso ter uma hora para sair, não vai precisar tanto do meu trabalho, eu vou ter mais tempo com a minha família. E isso é muito importante, porque algumas situações, e já passei por essas com alguns clientes meus, alguns coaches, o que acontece? A pessoa chega lá na frente e ela fala, puxa vida, eu não vi meu filho crescer, não vi nada, mas espera um pouquinho, o que estava compatível? Qual era o seu objetivo? Porque a gente tem que saber já de antemão se eu vou querer dedicar muito tempo à minha família e quanto tempo que eu vou querer dedicar e quando vai acontecer isso. Porque quando a gente está num determinado momento da nossa carreira, a gente tem que se dedicar à empresa. Então, quando nós estamos falando em executivos, dedica um pouco menos tempo à família. Quando a gente está falando de trabalho mais técnico, pode dedicar um pouco mais de trabalho à família. Nós temos uma sexta questão que também é bastante importante. Como que eu me imagino financeiramente? Aí, de novo, a gente já começa a definir e filtrar cada vez mais o que a gente tem de oportunidades aí no mercado. Se eu me imagino uma pessoa com muito dinheiro, então eu vou ter que ter muita responsabilidade em cima de tudo isso. Então, a compensação pela responsabilidade vai ser o dinheiro que eu vou ter. Agora, quando também, de novo, quando a gente está numa situação um pouco mais técnica, quem sabe o salário não seja tão grande, mas também a minha responsabilidade não é tão grande e eu tenho mais tempo livre. Então, essas são as compensações. Eu quero ter mais dinheiro, mais dedicação para a empresa, menos tempo com a família, ou eu vou querer ter um pouco menos de dinheiro, ser mais técnico e mais tempo com a família. Tudo isso começa a desenhar a carreira que você quer ter, o seu plano de carreira que você vai ter. Quanto mais específico você for e souber em que atividade você quer estar, né? Aonde que você vai estar, que mercado que você quer trabalhar, quais são as chances que você tem para estar mais de acordo com seus objetivos e com seus valores. Seja cada vez mais específico para que isso possa acontecer de uma forma suave. Numa sétima posição, a gente tem o seguinte, que tipo de ambiente que você quer trabalhar? Isso é muito importante. Se eu sou uma pessoa que eu gosto de estar com pessoas e eu vou trabalhar num ambiente onde eu trabalho sozinho, fechado numa sala, isso no início pode ser interessante, mas com o passar do tempo isso pode me atrapalhar, porque não é o meu estilo de pessoa estar sozinha, trabalhando sozinha. Se eu sou uma pessoa que trabalha em equipe,
Como que eu vou ser um trabalho autônomo sozinho, num home office ou outro tipo de coisa? Então, isso é muito importante, definir o tipo de ambiente que você quer, é muito importante até para você já definir. Então, olha, nós estamos escalonando uma série de itens, e esses itens eles vão cada vez mais filtrando para que tipo de carreira que eu quero ter. Pensando já naquela carreira que eu quero ter, o ambiente que eu quero ter, então, uma nova questão a gente levanta que é o seguinte: eu estou me atualizando com as demandas atuais das atividades que eu quero desempenhar? Veja bem, se eu quero trabalhar na área financeira, puxa, eu tenho que buscar informações na área financeira. Então, eu não posso parar no tempo. Eu tenho que buscar informações o tempo todo. Porque essa é a regra de ouro para que você busque a sua ascensão profissional, que você esteja alinhado às necessidades que essa função que você escolheu, que ela exige. Então, fique atento às novidades, a gente está sempre tendo informações novas, estão acontecendo regras novas. Fique atento àquela área que você quer, fique ligado. Hoje a gente tem o advento da internet, a gente pode ter informações em segundos e muito valiosas daquilo que a gente quer fazer. Uma nona questão são quais são as ferramentas necessárias que eu preciso para esse meu objetivo. Bom, eu já sei o que eu gosto de fazer, quais são as minhas habilidades, que tipo de ambiente que eu quero trabalhar, como que eu me vejo financeiramente. Então, eu já estou delineando esse caminho. Muito bem, eu estou delineando ele, mas eu vou precisar de alguns recursos, né, de algumas ferramentas. E aí, isso eu vou buscar através do quê? Através de capacitação de cursos, através de livros que eu posso estar lendo, eu tenho que talvez fazer alguns treinamentos, eu tenho que talvez estudar algum idioma, eu tenho que buscar uma capacitação, ou então eu posso até buscar alguns cursos online, ou até um software e aprender melhor, ou através de livros, enfim. Você tem que estar atento a isso. Então, o que você está fazendo para aquele teu futuro? Se você quer uma área determinada, o que você está fazendo para o seu futuro? E qual é a prioridade que você está tendo para desenvolver cada uma dessas atividades? Porque dentro do seu plano de carreira, você deve ter um desenvolvimento para chegar dentro daquilo que você quer. Como que está sendo? O principal agora, nessa parte, neste momento, é a disciplina. Então, eu preciso aprender idioma, preciso ter uma certa capacitação, eu preciso ler alguns livros. Qual é a ordem disso? Não adianta você querer fazer tudo na mesma hora, no mesmo momento. Escalone isso dentro do seu plano de carreira. Tem momentos mais importantes, tem uma hora que o idioma é mais importante, tem uma hora que a capacitação é mais importante. Então, quais são esses momentos? E priorize isso tudo. E lembre-se que a disciplina é muito importante. E por último, não menos importante, é o seu networking. Vale lembrar que coleção de cartão de visita não é networking. Networking é a relação que você tem com a pessoa. Você pode ter o seu cartão de visita, mas você tem que ter o contato com aquela pessoa. Hoje em dia, a internet, ela possibilita a gente uma série de coisas. Nós temos o Facebook, nós temos o LinkedIn, nós temos o Referral, nós temos uma série de itens dentro da internet que possibilita, lógico que não é o tete-a-tete. O melhor de todos no networking é tomar um café com a pessoa, é dar um telefonema e conversar. Estar pessoalmente falando com essa pessoa é a melhor forma de networking. Mas se isso não é possível, vale ser lembrado também pelo LinkedIn, pelo Facebook e de outras formas. Eu acho que é o seguinte, se você juntar todos esses 10 pontos, você consegue montar o seu planejamento de carreira. Mas é lógico que se você tiver uma ajuda profissional de um coach, com certeza você vai ser muito mais assertivo. Muito obrigada, Lucila Marques.